verdadeiros testemunhos da genialidade e da força humana, impressionantes fortalezas já construídas pela humanidade. 15º lugar. Forte Monroe, na Virgínia, apelidado de Gibraltar das Américas, é um imponente forte militar do início do século XIX, construído para proteger a costa americana. Sua arquitetura de bastião e a participação de Robert Lee em sua construção remetem à engenharia militar da época. Além de sua importância militar, o forte se tornou um símbolo de liberdade em 1861, quando o general Benjamin Butler declarou os escravizados refugiados ali como contrabando de guerra, transformando-o em um refúgio e marcando um passo inicial para a abolição nos Estados Unidos. Hoje, o Forte Monroe é um marco histórico nacional aberto ao público, oferecendo museus, trilhas e paisagens que proporcionam uma experiência de imersão na história americana, desde a Guerra de 1812 até a Guerra Civil e o nascimento da liberdade. O forte preserva seu legado como um testemunho da evolução dos Estados Unidos e da luta pela liberdade. Décimo quarto lugar. Forte Pulaski, perto de Savannah, Geórgia, construído entre 1829 e 1847, foi considerado um forte militar impenetrável do século XIX. Nomeado em homenagem a Casimir Pulaski, herói da Revolução Americana, suas paredes de tijolos maciços simbolizavam a segurança costeira dos Estados Unidos. No entanto, durante a Guerra Civil, em 1862, forças da União demonstraram a vulnerabilidade da fortaleza ao destruí-la com canhões de rifle a longa distância. Esse evento marcou o fim da era das fortificações de alvenaria e revolucionou a estratégia militar. Hoje, o Forte Pulaski é um monumento nacional que permite aos visitantes explorar suas ruínas restauradas, trilhas naturais e aprender sobre essa transformação histórica. A visita oferece uma lição sobre estratégia, resistência e o impacto da inovação, com as marcas de tiro nas paredes contando uma história poderosa. Décimo terceiro lugar. A Torre de Londres, uma fortaleza histórica às margens do Tâmisa, foi construída por William, o Conquistador, em 1066 para consolidar seu poder. Evoluiu de fortificação a palácio, prisão e local de execução, testemunhando julgamentos, decapitações e a guarda de símbolos do poder inglês. Além de seu passado sombrio, a torre abriga as joias da coroa, um tesouro de poder e luxo. Considerada impenetrável por séculos, a torre guarda histórias de traições, fugas e intrigas políticas que moldaram a Inglaterra. A presença dos corvos, ligados à lenda da queda do reino, adiciona um toque enigmático. Hoje, é uma atração turística onde visitantes exploram salões que testemunharam momentos cruciais da história britânica, guiados pelos Beefeaters, imergindo em um passado de poder e medo que ainda ressoa em suas paredes. Décimo segundo lugar. O Castelo de San Felipe de Barajas, em Cartagena, Colômbia, construído a partir de 1536, é uma imponente fortaleza que protegeu a cidade, joia do Império Espanhol, de corsários como Francis Drake. Sua localização estratégica e design militar inovador, com muralhas inclinadas e túneis, visavam confundir e repelir invasores. Em 1741, o castelo resistiu a um ataque massivo da Marinha Britânica liderada por Edward Vernon, graças à estratégia de Blas de Lezo, tornando-se um símbolo de resistência. Hoje, patrimônio mundial da Unesco, o castelo oferece aos visitantes uma imersão na história colonial, nas batalhas épicas e na luta pela soberania no Novo Mundo, sendo um importante símbolo da identidade colombiana. Décimo primeiro lugar. O Forte Buitenzluis, nos Países Baixos, construído em 1795 como parte da nova linha de água holandesa,
é um exemplo de engenharia defensiva que utilizava inundações controladas para proteger o acesso ao porto de Helvoetsluis. Modernizado no século XIX e estrategicamente importante nas guerras mundiais, mesmo sem grandes batalhas, o forte demonstra a habilidade holandesa em usar sua geografia como defesa. Hoje, parte do patrimônio mundial da Unesco, o Forte Buitenzluis oferece aos visitantes uma visão da história militar holandesa, da estratégia de defesa baseada na água e da resiliência do país. Explorar suas estruturas e canais de inundação é uma experiência educativa sobre a união entre natureza e engenhosidade humana para criar defesas eficazes. 10º lugar. A fortaleza de Suwon-Vasiongan, na Coreia do Sul, construída entre 1794 e 1796 durante o reinado de Jeonjo, representa o ápice da arquitetura militar do século XVIII, unindo técnicas orientais e ocidentais. Erguida para proteger Suwon e homenagear o príncipe herdeiro Sado, a fortaleza incorporou inovações como bastiões em estrela e sistemas hidráulicos. Sua construção rápida e precisa, com muralhas de quase 6 quilômetros, torres de vigia e portões maciços, demonstra uma combinação de estratégia e estética. Hoje, Patrimônio Mundial da Unesco, a restaurada Suwon-Vasiongan é um símbolo da história e cultura coreana, evocando uma era de honra, dever e inovação. Sua grandiosidade celebra a perseverança e engenhosidade do povo coreano. 9º lugar. O Castelo de Himeji, no Japão, conhecido como a Garça Branca por sua beleza e fachada branca, é uma obra-prima da arquitetura japonesa de castelos, construído originalmente no século XIV e expandido no século XVII. Projetado para defesa com paredes à prova de fogo e corredores labirínticos, o castelo representa a harmonia entre força e delicadeza. Sua história de resiliência a guerras, terremotos e bombardeios o tornou um símbolo nacional de perseverança. Com mais de 80 divisões conectadas, o castelo é uma maravilha da engenharia militar japonesa, ao mesmo tempo em que exibe leveza estética com suas curvas e jardins. Hoje, Tesouro Nacional e Patrimônio Mundial da Unesco, o Castelo de Himeji encanta visitantes com seu equilíbrio entre imponência e graça, oferecendo uma imersão na história dos samurais e shoguns. 8º lugar. A Cidadela de Lille, na França, construída no final do século XVII por Vauban sob as ordens de Luís XIV, é uma impressionante fortaleza renascentista projetada para proteger Lille. Suas altas muralhas, fossos e bastiões a tornaram quase impenetrável, resistindo a séculos de ataques. Diferentemente de outras fortalezas, ela se integra organicamente à cidade, com suas muralhas formando uma barreira imponente, mas com uma transição suave para a vida urbana. O design de Vauban, com bastiões em estrela, maximizava a defesa. Hoje, a restaurada cidadela é um marco histórico que permite aos visitantes explorar seu passado militar e a arquitetura de Vauban, conectando o presente com séculos de história e coexistindo com a vibrante cidade ao seu redor. 7º lugar. A fortaleza de Suomenlinna, na Finlândia, construída pelos suecos em 1748 em ilhas no Mar Báltico, é uma impressionante fortificação projetada para proteger Helsinki contra a Rússia. Essa cidade militar insular, com 6 quilômetros de muralhas e diversas fortificações conectadas por túneis e canais, foi um projeto de engenharia sueca complexo e grandioso. Após a Guerra da Finlândia, de 1808 a 1809, passou ao controle russo, que a ampliou e modernizou, tornando-se um símbolo de poder militar no norte da Europa, resistindo a ataques, inclusive na Segunda Guerra Mundial. Hoje, Patrimônio Mundial da Unesco, Suomenlinna abriga museus, galerias e residências, oferecendo aos visitantes uma imersão na história e cultura finlandesa, com vistas panorâmicas e um ambiente sereno que contrasta com seu passado de conflitos. A fortaleza é um símbolo de força, perseverança e engenhosidade. Sexto lugar. O Forte Moranga,
em Maharashtra, Índia. Construído no século XVII pelo sultão de Bijapur e conquistado pelos Marathas, é uma fortaleza estratégica no topo de uma colina que dominava a região. Suas muralhas de pedra ofereciam ampla visão e o tornaram crucial nas guerras entre os impérios Maratha e Mughal. Sua engenharia militar, com muralhas espessas, torres, passagens secretas e portões fortificados, visava resistir a cercos. Embora parcialmente destruído e abandonado, suas ruínas preservam a história de intensas lutas e serviram como importante bastião da resistência maratha. Hoje, menos visitado, o Forte Moranga oferece uma experiência autêntica do passado guerreiro da Índia, com suas muralhas, cavernas e passagens estreitas, representando uma joia histórica fora das rotas turísticas convencionais. Quinto lugar. O Crac des Chevaliers, na Síria, construído pelos cavaleiros hospitalários no século XII durante as Cruzadas, é uma das fortalezas medievais mais impressionantes do Oriente Médio. Estrategicamente localizado, defendia rotas comerciais e protegia os cruzados. Sua arquitetura sofisticada o tornou quase intransponível, com muralhas maciças, torres e fossos. Resistiu a ataques por séculos, mas foi capturado em 1271. Hoje, Patrimônio Mundial da Unesco, suas ruínas testemunham as cruzadas e o poder militar medieval, atraindo visitantes apesar dos conflitos recentes. O Crac permanece um símbolo de resistência e herança cultural, oferecendo uma imersão na história medieval. Em quarto lugar, o Forte Saint-Nicolas, em Marsella, França, construído no século XVII durante o reinado de Luís XIV, protegia o importante porto da cidade e reforçava a autoridade real. Sua localização estratégica oferecia vigilância essencial do mar e da cidade. Com imponentes muralhas e torres, o forte resistiria a cercos e controlava o tráfego marítimo, simbolizando o poder da monarquia francesa. Desempenhou papéis políticos durante a Revolução Francesa e, embora tenha perdido sua função militar, hoje é uma atração turística que permite explorar sua história e apreciar vistas panorâmicas de Marsella e do Mediterrâneo. A visita oferece uma imersão no passado militar e na história da proteção das cidades costeiras, além de proporcionar uma perspectiva única sobre a história de Marsella como centro de comércio e cultura. Terceiro lugar. Dentro da Cidade Proibida em Pequim, o Forte da Cidadela Proibida, construído no início do século XV durante a dinastia Ming, era uma fortaleza secreta integrada ao complexo imperial. Servindo como residência e linha de defesa, protegia o imperador e sua corte contra ameaças externas e internas. Seus 4 portões principais eram guardados por torres maciças, ligadas por altas muralhas e fossos. Uma elite de guardas imperiais controlava rigidamente o acesso. Ao longo das dinastias, o forte passou por reformas e adaptações, servindo como refúgio em tempos de crise. Hoje, a Cidade Proibida é Patrimônio Mundial da Unesco, e o forte interno permanece como testemunho do poder e das estratégias imperiais da China antiga. Explorar o forte é uma viagem a uma era de intrigas e batalhas silenciosas no coração do Império. Em segundo lugar, o Château du Chamory, no interior da França, é um castelo medieval com influências renascentistas, cercado por bosques e campos. Símbolo de poder e prestígio, com torres imponentes e amplos salões, foi palco de eventos históricos. Sua arquitetura apresenta torres de pedra, detalhes intrincados e interiores com lareiras, tapeçarias e pinturas antigas. Jardins clássicos franceses complementam a beleza do castelo. Desempenhou um papel crucial em momentos turbulentos da história francesa, servindo como refúgio e ponto de resistência. Preservado ao longo dos séculos, o Château du Chamory é um testemunho da arquitetura medieval e renascentista em harmonia,
aberto a visitantes que buscam uma conexão com a história e a cultura francesa em um cenário natural deslumbrante. Primeiro lugar. Neuf-Briac, uma cidade-fortaleza na França, fundada estrategicamente entre rios e rotas terrestres, preserva séculos de resistência e vida medieval. Seus muros, torres e portões protegiam seus habitantes durante conflitos na Idade Média. Mais que uma fortaleza, era uma cidade viva com mercados e igrejas. Sua arquitetura defensiva impressiona, com muralhas duplas, passagens secretas e torres de observação. O centro possuía uma cidadela fortificada e ruas labirínticas para dificultar invasões. Neuf-Briac desempenhou um papel vital em guerras como a dos 100 anos, desenvolvendo uma cultura de resistência. Mesmo com a evolução da guerra, manteve-se como símbolo de resiliência. Hoje, Neuf-Briac é um tesouro preservado, atraindo visitantes que buscam sentir a história, com suas ruas de paralelepípedo, mercados e reconstruções históricas, oferecendo uma experiência autêntica da vida medieval em uma cidade-fortaleza. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal para receber vídeos novos todas as semanas. Um abraço e até a próxima!